Bom, as conquistas vão acontecer em torno do século XVI. Sempre digo que tem que saber muito bem, nas aulas de história, a contagem dos séculos. Agora veja, no século XVI você vai ter dois países, Portugal e Espanha, que ficam na Europa. E outra informação importante aqui, Portugal e Espanha, eles estão numa região chamada de Península Ibérica. Lembra que península é aquela parte do continente que entra no oceano. Então Portugal e Espanha juntos são os países ibéricos. Por que eles estavam navegando? Um dos motivos é que eles precisavam encontrar um caminho alternativo para a Índia, porque havia muita negociação entre os europeus e a Índia. Eles compravam especiarias e vendiam na Europa e procuravam caminhos alternativos. Então, nessa busca de caminhos alternativos, Portugal, agora teria outra aula também explicando para você por que Portugal e Espanha foram os pioneiros, mas isso aí seria outra aula. Mas é importante você saber essa informação. Agora, Portugal, ele procurou um caminho para a Índia que chegasse, que passasse por baixo da África para chegar lá. E quem faz esse caminho com sucesso é Vasco da Gama. Agora, a Espanha também estava procurando rotas alternativas, e quem vai ser o herói da Espanha é um navegador chamado Cristóvão Colombo, que não era espanhol, ele era genovês, ou seja, um reino da Itália, Gênova. Como ele não teve apoio, ele foi na Espanha, que na verdade era o reino de Castela, que tinha uma rainha chamada Isabel de Castela, convenceu essa rainha de que ele tinha um plano, que ele desconfiava que a Terra era redonda, ele acreditava que a Terra era redonda, e de fato é, hoje em dia, pelo amor de Deus, e aí ele tem a ideia que se ele der a volta, ele pode chegar nas Índias por trás. E ele faz esse caminho, só que quando ele sai da Espanha e vai navegando, ele então percebe que tem um novo continente. A princípio ele pensou que era uma ilha, tanto é que depois a rainha mandou outra expedição, que foi a do Américo Vespúcio. E o Américo Vespúcio percebeu que era um continente. E aí o território passou a ser chamado de América por causa do Américo Vespúcio. Veja, que injustiça com o coitado do Colombo, que sobrou para ele o quê? Um país aqui chamado Colômbia. Talvez você nunca tinha parado para pensar que Colômbia era um nome em homenagem ao Colombo. Bom, e aí tem muita discussão aqui, assim, qual o termo que você deveria usar? Todo conceito que a gente constrói na história é problemático, porque sempre que você dá uma definição, você causa uma injustiça, você deixa alguns aspectos de fora. Então muita gente diz que descobrimento é errado, porque já tinham pessoas vivendo, morando aqui, de fato, tinham os índios. Mas se você pensar do ponto de vista dos europeus, eles descobriram, quer dizer, era uma descoberta para eles. Hoje em dia o termo, então, assim, mais utilizado é o termo conquista, porque eles chegaram lá e acabaram tomando as terras para eles. Então isso é chamado de conquista, é um dos conceitos mais utilizados atualmente. E aí a notícia se espalhou. Bom, a nossa história, ou seja, a história do Brasil, que nessa época era chamada de América Portuguesa, ela começa a ser contada a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Agora, muita gente vai dizer, mas já teve quem chegou antes. Tudo bem, tem teoria de que os vikings já chegaram na América muitos anos antes que os portugueses, mas eles não permaneceram, não continuaram. Então essa discussão para a história é inócua. Da mesma forma, se passaram navegantes portugueses antes, não permaneceu o registro. Então, nós delimitamos com a chegada de Cabral aqui em Porto Seguro em 1500, em 22 de abril de 1500. A partir daí a gente começa a contar. Lembrando que história não é contar datas, porque isso é cronologia. A história é a explicação que nós vamos dar, vamos analisar desses eventos que aconteceram. Claro que não é só isso também, que eu estou te explicando agora.
Então ele vem, e por que Cabral passa? Justamente porque existia essa notícia de que tinham terras para cá. E aí você sabe também que tem uma discussão se o nome da terra passou a ser chamado Brasil por causa do pau-brasil, ou porque tinha uma ilha, uma terra imaginária, que tinha sido escrita por um irlandês, chamado Rai Brasil. Mas também é uma discussão agora que não é tão importante. O que você precisa saber é, o Pedro Álvares Cabral ele estava indo para a Índia, porque para Portugal o que interessava eram as Índias.